Você falou que esse estado que você entrou que você não consegue nem falar, dá pra entrar num estado que você consegue falar com as pessoas e... Os mestres ficam nesse estado. Os mestres ficam nesse estado que é o que a gente chamaria de Sahaja Samadhi. Que é quando o mestre se ilumina, ele está em êxtase o tempo inteiro. Então, porque para nós, Samadhi, essa palavra do êxtase, ela é um evento, né? Ela é um evento que pode ou não ter cognição, ela pode ou não estar entendendo as coisas. Então, tem samadhis que a gente chama de savitarka, que é com a mente entendendo tudo. É tipo um eureka, um super ultra eureka. Você tá lá em meditação e de repente os significados das coisas começam a vir assim, e você vai falando assim, caraca, entendi. Isso é savitarka. Nirvitarka é sem cognição, tipo, nem precisa mais explicar nada. O entendimento tá pronto ali, não falta nada, não resta nada, não há mais nada. E para além, né, então, desses samadhis com forma e tal, existe o samadhi dos mestres, que é um estado perfeito, assim, de o que a gente chama de kaivalya, que é quando a consciência consegue se isolar dos fenômenos e se absorver nesse infinito absoluto. E aí os mestres, quando voltam desse estado, e já estão estabelecidos ali, eles já não são mais pessoa, indivíduo. Eles são como um canal, um tubo, um megafone dessa consciência infinita. Ananda Maimara é uma delas, assim. Cara, isso é muito foda. E aí você tá em Sahaja Samadhi. Você é êxtase o tempo todo. E aí... É só o mestre que começa a sentir uma... Você sentiu que você começou a ter uma sensibilidade maior com as pessoas? Você tá aqui me perguntando isso exatamente porque você sente essas coisas quando você começou a meditar, ou não? Eu quero saber se, tipo assim, isso faz sentido. Porque nessa mesma época, né, até depois eu quero perguntar por que eu não consigo sentir mais isso quando eu medito. E se eu tô buscando um objetivo errado. Mas nessa época eu conversava com as pessoas e, tipo assim, eu falava as coisas e as pessoas começavam a chorar. Numa conversa, assim, aconteceu umas 2 ou 3 vezes. É perfeitamente normal, é perfeitamente esperado. Inclusive, os textos todos, vamos chamar esse negócio de siddhis, poderes. Esses negócios todos que a galera espiritualista chama de mediunidade, de hipersensibilidade, paranormalidade, eram muito bem conhecidas dos yogis. O que eles vão dizer é que nós não somos... Nem a nossa pele é fechada hermeticamente. Ela é porosa, né? Entra coisas nela, sai coisas dela. A gente passa creme e ela penetra. Da mesma forma, a nossa consciência tem um campo de expansão muito maior. E a gente percebe coisas do visível e do invisível, desse mundo e dos outros, sei lá. E da mente do outro e da nossa. E quando você começa a se expandir para além do medo e da esperança, para além das limitações do ego, do egoísmo, do egocentrismo e da egolatria, quando você começa a quebrar essa casca... Você começa a penetrar na casquinha dos outros também. De uma forma harmônica, compassiva e às vezes inconsciente. E todos esses textos vão falar para nós desses poderes. Tem um capítulo inteiro desse texto que eu te falei, do yoga e tal, chama-se Vibhuti-pada, o capítulo, que é o capítulo sobre os poderes. Então, ele vai descrever o que você vai desenvolvendo quando você vai atingindo altíssimos graus de yoga. Do tipo de se tornar invisível. Não sei se é se tornar invisível, se tornar imperceptível para as pessoas, de conseguir ler a mente das pessoas. E isso você percebeu isso. Você entra numa frequência de empatia. Por favor, eu não estou usando de pseudociência aqui agora. Eu estou usando uma linguagem analógica, né? A frequência de empatia parece que eu estou falando de física quântica. Não. Você entra num estado de empatia tão grande, de compaixão tão grande. Você começa a dissolver aquelas barreiras do eu, meu, e você começa a perceber que eu sou o outro e o outro sou eu, que falar para o outro é falar diretamente do mais profundo do próprio outro. Você fala do seu coração para o coração da pessoa. Aliás, essa é a beleza do que esses mestres são capazes de fazer, e isso é a ciência do diálogo que a gente tanto precisa. Diálogo é a capacidade de escutar com profundidade, escutar sem julgamento, escutar aberto, rendido ao outro. Diálogo é quando eu me rendo a você, eu me coloco vulnerável a você, tipo quando eu venho no podcast, a pessoa pode vir armada. Eu tô aqui agora contando as minhas experiências íntimas de meditação. Então eu tô oferecendo o que eu tenho de melhor para você. E você tá contando as suas experiências mais íntimas de meditação e dizendo, tô aqui, olha só o que eu tenho de melhor. Então aí, essa troca acontece quando você está mais aberto.
Então, só que sabe o que os textos vão falar sobre esses fenômenos e os poderes mais extraordinários? Não se prenda a eles. Porque se você começar a se prender nessa parada fenomênica, né? Nossa, agora eu tô controlando o outro e tal. Você tá se pegando na mesma armadilha que te levou a querer praticar meditação para sair da armadilha. É aquilo de tentar apreender aquilo. Você tá querendo de novo. Você foi meditar para tentar escapar dos laços do mundo, mas aí você tá sendo de novo pego pelos laços do mundo, porque você tá achando, nossa, como eu sou foda agora que eu leio a mente das pessoas. Leio, a mente é uma analogia também. Mas, nossa, como eu sou foda agora que eu tenho esses controles profundos. Nossa, como eu sou foda que agora todo mundo me ama. Como eu sou foda agora que todo mundo vem até mim para aprender comigo. Nossa, eu sou do caralho mesmo. Você tá de novo caindo na armadilha. Entendo. Assim, então aí todos esses textos vão dizer para nós, recusa esses poderes, vai mais fundo. E sobre isso, meu mestre vai explicar de um jeito muito legal, que ele vai dizer assim, que nessa jornada, em busca de si mesmo, é como se você estivesse numa longa estrada em busca de voltar para sua casa. E no caminho você encontra paisagens maravilhosas, amigos muito queridos, árvores frutíferas com sabores deliciosos. E cada uma dessas experiências te convida a ficar lá. Falar, não, fica por aqui, não vai pra tua casa, fica aqui comigo. Mas você tem que lembrar. Tá legal encontrar meu amigo, tá legal ver essa paisagem, tá legal provar esses sabores, mas eu tenho que continuar na estrada. É só mais uma experiência e chegar na minha casa é muito melhor do que tudo isso. Entendo. Caralho. E aí você disse, começou e aí parou. O nome disso é aridez espiritual. Então todos nós vamos ter esses processos, porque o ego é o seguinte, meditação eventualmente vai fazer você morrer antes de morrer. Quer dizer, se você estiver fazendo a prática correta, sob orientação de uma via tradicional, de um professor adequado, eventualmente você vai criar várias rupturas. O Zen chama isso de Satori. Nessas experiências de despertar, que são vários satores. O Zen especificamente fala que são vários momentos de despertar. E cada vez que você desperta para o novo conhecimento, o Lutz que estava antes morreu. O ego não quer isso. Porque esse ego quer garantir a sua sobrevivência sem desgastar energia. Ele quer manter as coisas como elas estão, ainda que você esteja sofrendo. Então, o que é esse agora eu tive grandes experiências, agora eu não estou tendo mais? Quando é novidade, o ego está rendido, porque ele está tentando reconhecer o que está acontecendo. Aí você tem a experiência. E de repente o ego se apropria dela. E começa a tentar explicar, e começa a tentar controlar, e aí vem um período de aridez fudido, e que com 3 coisas a gente vence. Me ensina. Você se importa de ensinar? De modo algum, é meu trabalho. É minha vocação, cara. Depois, eu ia fazer direito porque eu queria ir pra política. Quando eu tava com 18 anos. 10 anos atrás. Caralho. Só que eu já praticava muito esparsamente, assim. Foi em 2011, quando eu tive uma crise suicida, que houve o ponto de virada. Você tinha assim. quantos anos? 18. 2011. 18. Eu tinha 17, na verdade, quando o meu mestre me mandou pra Índia. Mas aí eu cheguei lá, eu já tinha 18. Eu já conto, mas assim, 3 coisas pra vencer a aridez espiritual, né? Os budistas vão dar 3 nomes. Buda, Dharma e Sangha. A tradição do yoga vai dar o nome de Shastra, Sampradaya e Anubhava. Então, vamos explicar as 3 coisas nas 2 tradições para você ver como é que a gente faz isso. Elas não são a mesma coisa com o mesmo nome? Não. Com um nome diferente? São nomes diferentes, mas a gente vai conceituar esses grupos de 3. Você vai ver que elas todas se conversam e são as coisas que a gente precisa para insistir nessa experiência. Buda é o ser iluminado. Então, é aquela que despertou. Então, é a certeza de que alguém já se despertou. É a lembrança de que esse negócio é possível. Mas também é o mestre. Então, Sampradaya, né, que é o que eu falei, Sampradaya inclui tanto a Sangha quanto o mestre. Então, assim, o Buda também tem o mestre pessoal. Não precisa ser um guru para quem você adore, mas é um ideal. Tipo o Lahiri Mahashaya. Apesar de eu ter meu Satguru e meu mestre foi discípulo da linhagem de Lahiri Mahashaya. Então, para mim, Lahiri Mahashaya é o grande ideal da Kriya Yoga. Tipo, ele é o modelo, assim. Ele é o grande yogi que eu sigo nesse tempo. Ele, Shri Ramakrishna, Ananda Maimai, enfim. Então, Esse é um Buda que tem ali... É um ideal, tipo a meta, né? É difícil a gente saber como andar numa estrada se a gente não tem muito norte de para onde seguir. Então, o Buda é esse aspecto. Dharma são os ensinamentos. A lei verdadeira. Então, assim, num primeiro momento... Essa grande lei do universo, essa compreensão da verdade, são os ensinamentos de um iluminado.
é o corpo de ensinamentos, não só ensinamento moral ou ético, mas o ensinamento de consolação e de ânimo que te diz, ô cara, levanta daí. Não perde tempo com essa lamúria, não perde tempo com essa ladainha. Tá difícil agora, mas eu te garanto, eu já atravessei onde você tá, vai melhorar. Então, tem essa dimensão imediata dos ensinamentos também serve para nos dar esse consolo. E Sangha é a comunidade, né? São as pessoas que vão juntas. Porque assim, o Gui, o Lutz, a galera que tá assistindo, o Yudu, tá todo mundo no escuro em busca da luz. Uhum. Mas se a gente andar de mão dada, é mais difícil cair. Se você tropeçar, eu te seguro. Se eu tropeçar, você me segura. Essa é a ideia de comunidade espiritual. E ao mesmo tempo, a Sangha é o laboratório, né? Porque quando você se propõe a viver com outras pessoas diferentes de você, ainda que vocês tenham votos espirituais muito bonitos, de buscar a iluminação juntos, o ego do Gui e o ego do Lutz são bem diferentes. E uma hora a gente vai tretar por causa disso. E esse é o desafio de pôr o ensinamento à prova. Então essa é uma dimensão das 3 coisas que a gente usa. Né? São os 3 refúgios, as 3 joias dos budistas. No hinduísmo, a gente chama isso de Shastra, Sampradaya, né? Guru e Anubhava. Então, essas são 3 coisas para confirmar as nossas experiências espirituais e para nos manter no caminho. Né? Então, na Sampradaya, que é a comunidade, você inclui tanto os seus irmãos de prática quanto o seu mestre. Precisa de um mestre, de uma tradição. De alguém que te mostra, ó, tem um caminho, uma tradição para amparar. Alguém que continuou com esse ensinamento. E foi refinando, e aperfeiçoando, e atualizando. Shastra são os textos, então, portanto, são os argumentos de autoridade, é o Dharma também. Né? E Anubhava é a tua experiência direta. Então, quer dizer, é fundamental para que você queira fazer o caminho e que você confirme a sua experiência, que você esteja tendo experiências. Que você experimente esse negócio. Senta essa bunda, medita e vê o que acontece. Entendo.